Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast SPI, Ser um Profissional de Impacto. E antes de eu apresentar a minha convidada de hoje, eu queria trazer uma reflexão para você que está nos ouvindo, que é profissional de saúde. Durante muito tempo, nós acreditávamos que o conhecimento técnico era o suficiente para a construção de uma carreira sólida, de um consultório próspero e a tão sonhada liberdade financeira. Focávamos muito nos títulos, nos cursos, nas graduações, porque essa era a receita para o sucesso. Isso segue sendo fundamental. O conhecimento técnico, ele é a base, ele é obrigatório. Porém, na nova era da saúde, a gente entendeu que o profissional ele precisa desenvolver novas competências, novas habilidades, além desse conhecimento técnico, para ele construir uma agenda qualificada, um consultório realmente que represente a medicina, a nutrição que ele gostaria de propagar. E a minha convidada de hoje, ela representa muito esse momento na nova era de saúde. Então é com muito carinho que eu apresento para vocês, doutora Ana Isabela Dogan. Seja bem-vinda. Obrigada, Mari. É um prazer ter você aqui. E a Ana, ela é médica com atuação em medicina do estilo de vida, envelhecimento saudável e longevidade. E eu quero começar primeiro, Ana, fazendo para você a pergunta: como você foi apresentada? Onde que tocou aí o seu coração para saber que essa era a sua área que você gostaria de atuar, que você gostaria de impactar a vida dos seus pacientes? Primeiro, queria agradecer o convite. Estou muito, muito feliz de estar aqui. Bom, como o começo, né? Eu acho que eu sempre soube aonde era a minha área de atuação, mas eu ainda não tinha um nome para isso. Eu acho que esse nome surgiu ao longo da caminhada. Eu lembro assim, hoje vendo de cima, eu lembro que na faculdade eu já falava de medicina do estilo de vida, mas não tinha o nome medicina do estilo de vida. Era orientações básicas, orientações de vida, e eu sempre me encantei com essa parte de enxergar o paciente como um todo. Nunca só o coração, só o cérebro, só o intestino, só. Não, era tudo muito integrado, muito junto, porque eu acreditava que realmente, se a gente tá alinhado todo, tudo flui melhor. Perfeito. E você falou do enxergar o paciente, você não tinha um nome naquele momento, e a gente fala que você olhou para cima, mas com uma nova lente. Naquele momento, a doutora Ana Isabela não tinha essa lente. Então, você tinha acesso àquele conhecimento, mas você tinha aquele desconforto, dizendo assim, pera lá, não é somente através de um diagnóstico ou tratando uma doença que eu vou conseguir ajudar o meu paciente. E eu lembro da nossa primeira conversa, como eu me encantei com você falando da medicina do estilo de vida. E aí me conta, depois então que você saiu da faculdade, você entendeu, já tinha esse nome para a sua área de atuação e como começou essa sua caminhada, essa sua jornada do consultório? Eu fui buscar muito a minha graduação na longevidade, porque eu entendi muito que esse envelhecimento saudável era parte também da medicina de estilo de vida. Então, eu consegui juntar o envelhecimento saudável, a longevidade e hábitos que o paciente realmente conseguisse consolidar ali. Então, conseguir enxergar novamente, né? Esse todo foi o que foi fundamental para mim. Perfeito. E Ana, hoje a gente vive muito esse momento tanto de informações, eu digo que o paciente ele tem acesso às informações, muitas vezes ele já chega dizendo o que ele gostaria de tomar, ele já chega com um diagnóstico, ele já chega suplementado. com uma prescrição. Então a gente vive hoje a era do acesso à informação. Uhum. E talvez o nosso maior desafio como profissional de saúde, e você abordando principalmente a longevidade, o envelhecer saudável, eu acredito que você vê hoje muito na realidade as pessoas em busca dessa fórmula mágica, né? Onde eu vou ter uma única receita, uma única prescrição, uma única intervenção e todos os meus problemas serão resolvidos ou o meu objetivo alcançado. Eu brinco que Como as que você pessoas enxerga? querem a cápsula do sucesso, né? Então hoje eu vejo assim, eu suplementei isso, eu tomei isso, mas não melhorou tal coisa. Mas quando a gente vai esmiuçar ali o paciente, detalhar realmente o que ele faz da vida, qual que é a rotina dele, o que ele come,
tá muito mais ligado ao básico bem feito Perfeito. do que realmente a uma cápsula mágica, uma cápsula que melhora sono, melhora isso, melhora aquilo, mas na verdade, se a gente não muda esses hábitos, essa rotina, não estrutura aquele paciente para viver mais e com qualidade, realmente essa cápsula ela é deixada de lado. É como uma construção de uma casa, né? Eu tenho ali a base, eu tenho os pilares, depois vem a decoração, eu tenho que ter essa casa construída. Mas eu ainda quero trazer mais essa busca, porque quando o paciente chega no seu consultório, ele geralmente chega com inúmeras, né, já tomando, já se automedicando, ou até mesmo com muitos exames. Uhum. Como que você hoje enxerga essa sua abordagem para que o paciente entenda que não é uma única consulta, que não é uma única intervenção que vai, de fato, levá-lo aonde ele gostaria, que é esse envelhecer saudável, essa longevidade. Hoje, como você entende que nessa nova era da saúde, como essa abordagem ela precisa ser comunicada para o paciente para que ele entenda que não é uma única consulta? Mari, eu acho que hoje eu sou muito clara quando o paciente chega até mim. Um exemplo muito básico, às vezes o paciente tem ali 60, 70 anos e eu falo para ele assim: Mariana, você levou 70 anos para ter esse hábito. E hoje a gente sabe que esse hábito não é bom, né? Às vezes é uma alimentação, às vezes é não praticar uma atividade física, às Sedentário. vezes é dormir mal. Então a gente vem cultivando isso ao longo de 70 anos, por exemplo. O senhor me entende que em 1 hora de consulta eu não vou conseguir consolidar esse hábito de 70 anos? Você entende que é um período muito pequeno? Então, a gente vai ter uma caminhada, assim como foi a incorporação desses hábitos, mas agora para fazer a mudança de chave. A mudança realmente dessa longevidade que a gente tanto busca. Então, a alimentação, ela pode demorar um pouco para ela ser consolidada e você entender que uma alimentação boa é o que vai te dar energia, vai te dar um intestino regulado, dormir bem vai te dar disposição. Então, assim, hoje eu sou muito clara quando eu falo que a gente tem que tirar tudo da casa, limpar a casa, Perfeito. às vezes adubar ali, melhorar um buraquinho, outro ali, para aí sim a gente trazer móveis novos. É o solo fértil ali. O solo fértil é como se fosse plantar uma árvore. Agora, Ana, você está falando isso e eu estou aqui refletindo, né? Porque o conhecimento técnico, muitos profissionais têm transbordando isso, mas essa comunicação, não adianta eu saber disso se a minha abordagem com o paciente não for para aumentar esse nível de consciência. Uhum. Então, sim, eu me coloco também como responsável pelo que eu desperto para o meu paciente. Tem um livro que você também já leu, a gente já trocou sobre isso, que chama Entrevista Motivacional. Esse livro ele mostra que com as perguntas certas a gente desperta os reais desejos do paciente. Então, essa sua abordagem, e eu já fui impactada por ela, porque a gente tem pacientes em comuns, a gente troca muito isso. Talvez este seja o maior desafio do profissional. Como desenvolver essa habilidade para que o meu conhecimento técnico, que eu posso de fato mudar a vida do meu paciente para chegar a isso para ele. Onde você foi buscar essas habilidades? Desenvolver, né? Desenvolver, né? Eu acho que a gente tem a habilidade, a gente sabe o que a gente tem que fazer. É muito claro, às vezes, para o paciente. Eu já fui em um médico que falou que eu preciso me alimentar melhor. Eu já fui em um médico que me falou que eu precisava fazer atividade física. Mas quem pega ali na mão e leva ele para isso? São as nossas orientações, né? Então, são essas orientações que ajudam ele a realmente caminhar e ter esses hábitos como algo bom na rotina dele, não seja aquele sacrifício tão grande. Então, hoje eu sento e falo, vamos lá, o que o senhor come, que horas que o senhor acorda, que horas que o senhor dorme. Então, ver esse todo realmente é o que me encanta dentro da medicina e é o que eu acredito que realmente faça sentido para o paciente. Que faça ele ter adesão ao seu tratamento, né? Entendo. E é isso, você conseguiu na sua prática clínica desenvolver essa ferramenta também para que o paciente tenha mais adesão,
mas pelo que você está me dizendo o maior diferencial é você se colocar ao lado do paciente nesse processo. Ao lado do paciente. Eu até costumo dizer que em muitos momentos a gente começa. A gente começa a atividade física, a gente começa a ter novos hábitos, mas ali a gente se perde no meio do caminho. Então, foi vendo isso e foi vendo muitas queixas de paciente que eu falei, não, eu preciso caminhar ao lado dos meus pacientes. Como vai ser isso? Vai ser através de um plano de acompanhamento. Então, eu acompanho do dia que ele sai da minha sala até o momento ali que ele consegue caminhar sozinho, ajudando ele. Como que foi a sua semana? Você conseguiu fazer essas metas que a gente tinha proposto? Perfeito. Não conseguiu? Se não conseguiu, por que não conseguiu? Então, a gente ajusta no meio. Porque eu acho que você também vê muito isso. Muitas vezes, se a gente não acompanha de perto, o paciente se perde. Sim. Então, às vezes a gente dá ali tudo descrito, bonitinho, e toque suas orientações. E às vezes ele não volta. Porque, por vergonha, eu não consegui fazer direito, eu não perdi o peso que ela tinha me proposto. Então, assim, eu acho que a gente conseguir reorganizar aquela rota do paciente é fundamental para a gente ter sucesso e conseguir entregar o nosso melhor para ele. Mas, Ana, isso que você disse é uma abordagem totalmente inovadora, onde poucos profissionais e poucos pacientes têm acesso, né? Porque o tradicional, até você como médica, sai da faculdade entendendo que você precisa entregar um diagnóstico para o paciente, uma prescrição, mas eu digo que esse conceito realmente da jornada toda, essa nova abordagem, poucos profissionais têm. Então, quando a Ana fala programa de acompanhamento, nada mais é do que você entregar ao paciente essa jornada estruturada com o profissional ao lado dele, mas principalmente isso, há 8 anos eu também encontrei nesta abordagem a melhor forma de entregar o resultado para o meu paciente. Eu tenho um mantra, Ana, que é assim, o programa de acompanhamento não é o melhor para o profissional de saúde, é o melhor para o paciente. Com certeza. E se eu não dou a chance dele aderir a esse programa estruturado, eu tô tirando dele a possibilidade de ter os melhores resultados. Então, todas as vezes que eu tinha receio, muitas vezes, até de apresentar para o paciente por parecer uma venda, e de fato é uma venda, mas de algo que vai ser o melhor para ele. Sim. É diferente de eu vender algo que não vai fazer bem para a saúde dele. Apenas pelo retorno financeiro, ou até muitas vezes prejudicando, né, o paciente. Então, essa abordagem que você tem, né, ela é muito diferenciada e poucos profissionais. Então, assim, você hoje está realizando isso no consultório, você tem a clareza do diferencial e quanto você... É verdade, porque hoje você está num momento de maturidade profissional e eu digo, de coragem de fazer essa medicina diferenciada que poucos colegas, poucos profissionais tiveram. Vamos pontuando aqui. Tem muito uma questão pessoal também nisso. Quando eu comecei a trabalhar com os planos, a gente tem todas aquelas questões. Será que é o melhor? Será que não? Mas a partir do momento que você oferece isso, o paciente consegue aderir e você colhe os resultados dele, você fala, tô curada. O resultado cura. O resultado cura. Porque, vamos supor, um paciente que a gente tem em comum. Ele chegou lá no meu consultório e falou que tinha medo da medicação X. Na segunda consulta, eu perguntei pra ele, o senhor ainda tem medo desse medicamento? Ele falou, não, porque eu vou estar acompanhando com você e com a Mariana, então não preciso ter medo. Então, essa rede, eu falo assim, é uma rede de saúde. Uma rede, perfeito. É uma rede de saúde. Essa rede é difícil de construir no início. Mas depois que você constrói e o paciente entende aquilo, você se cura mesmo com os resultados. Mas então, você acredita o quanto hoje os pacientes, eles não estão buscando apenas o profissional que vai ter ali o diagnóstico, que vai acompanhar, eles precisam dessa confiança. Eu acho que hoje o grande diferencial, quando nós conseguimos comunicar isso para o paciente, então eles buscam esse acesso, porque as pessoas acham que o médico, ele tem o paciente tem meu telefone. Quando ele precisar, ele me liga.
Isso é acesso. Hoje as pessoas buscam a proximidade, elas buscam conexão. Falou tudo, essa é a palavra. Eles buscam conexão. Perfeito. E eu acho que é o nosso dever como médico oferecer essa conexão com eles. Porque isso gera engajamento no tratamento, isso gera mudanças que realmente fazem sentido para a vida dele. Então, eu vejo assim, a gente fala muito, né? E às vezes, durante a consulta, eu tenho até que me policiar um pouco. Porque também. às vezes o que é importante para mim, talvez naquele momento do paciente não seja tão importante para ele. Então, vamos ouvir o que hoje está te incomodando. O que hoje você gostaria de mudar. Então, não cabe a nós achar que o sono vem primeiro da atividade física, se para atividade física naquele momento dele é mais importante. Então, saber ouvir, saber cuidar, eu acho que isso é fundamental para nós profissionais. Essa escuta, né, é um exercício, É. porque não é fácil para nós. Por isso que eu nunca vou esquecer uma frase que você disse para mim e que preencheu uma lacuna que existia na minha cabeça, quando você me disse assim: Mari, o programa de acompanhamento, ele tirou de mim a urgência de resolver todas as demandas do paciente. Você entende que para mim isso já era claro, porque eu também trabalho com programas há muito tempo, mas esta frase sua fez pra mim preencher, porque quando eu tô ali... Foi minha cura essa frase. Acredito que seja a cura de muita gente. Sim. Então você entendeu assim, pera lá, eu estou aqui com um paciente que eu tô olhando pro todo, eu tô escutando qual é ali realmente as dores dele, eu tô entendendo quais portas estão abertas, eu não vou resolver tudo numa única consulta e eu também não vou dar as respostas. Porque quando a gente tem muito, principalmente os profissionais que têm muito conhecimento, Ana, os profissionais que têm muito conhecimento técnico, eles querem dar uma aula pro paciente. E o paciente não vai entender aquela todas aula. as respostas. Todas as respostas. E isso, eu falo porque se eu estivesse lá atrás entendido isso, eu teria economizado muitos anos na jornada ali sem colher o resultado. Mas eu acho que isso entra muito no que a gente fala sobre comunicação. O paciente, ele precisa entender claro como vai ser o tratamento dele. E muitas vezes não vai ser um remédio, um medicamento que vai realmente tratar ele. Durante a consulta, eu brinco que a saúde do paciente é como se fosse uma estrela. Então, a gente tem várias áreas ali que a gente precisa abordar. Muitas vezes é a alimentação, o sono e o estresse que andam muito alinhados. Perfeito. O movimento, o intestino e os medicamentos quando necessários, porque eles são bem-vindos para nossa saúde. São uma das ferramentas, das armas que a gente tem para o gerenciamento. E aí, eles mesmos entendem, doutor, eu preciso melhorar a alimentação, eu preciso melhorar o meu intestino, eu preciso melhorar o meu sono. E eu traço ali, naquele momento, a estratégia com eles. Então, eu abordo o que eles realmente acham que é necessário naquele momento. E eu falo muito sobre o quanto a gente vive um momento onde a gente mudou a nossa abordagem para o tratamento da obesidade, do sobrepeso, lipedema, saúde intestinal. A gente tem hoje Ainda bem, né, que mudamos. A gente tem muitas ferramentas. Só que a base, a mudança do estilo de vida, ela segue sendo fundamental. A base mesmo. Então, a medicação, sim, ela pode mudar uma vida. Mas isso não abona a necessidade dessas correções. Só que essa abordagem que você faz com o paciente, de olhar ele como um todo, Ana, se não tiver o tempo com ele, isso não é possível. Não é possível. Então, hoje a gente vê muitas vezes o profissional que atende por volume, que tá buscando uma agenda, porque isso é muito tentador, uma agenda cheia. Sim. Você olhar lá a sua agenda e ver 10 pacientes por dia, ela é tentadora, mas uma agenda com volume, ela não é uma forma de a gente entregar esse resultado para o paciente. Então, quando que você entendeu que para a construção da sua agenda qualificada, de uma agenda que você pudesse entregar esse resultado para o paciente, você precisaria ter a paciência, né? A paciência de olhar e falar, bom, doutora Ana Isabela, qual é, de fato, que você quer impactar na vida do seu paciente? Como você vai construir essa agenda? Eu acho que os próprios pacientes me deram essa segurança, assim. Porque eu sempre tive claro como eu vou entregar uma mudança em 20 minutos de consulta. Isso para mim sempre foi muito claro, que eu não iria conseguir fazer uma mudança, não era a medicina que eu queria. Então, eu falo que
orientações de medicina do estilo de vida não podem ser orientações de maçaneta. Então, o que significa isso, né? O paciente está saindo da sua sala, você abriu a porta para ele e fala: se alimente melhor. Não esquece do exercício. Pratique a atividade física. Durma mais cedo. Isso não pode ser uma orientação ali simples, solta, e que o paciente vai com ela só na cabeça, chegou, abriu a porta do carro, já esqueceu que se orientou. Então, a gente precisa realmente esmiuçar como que o senhor vai fazer essa atividade física. Encaixa na sua rotina, porque às vezes, né, a gente tem que manejar outras coisas para aquilo caber naquele momento para ele. Então, essa mudança, assim, e esse volume de agenda, eu sempre soube que não seria Não se encaixaria para você. O meu foco, porque eu via que não era possível. A medicina que eu queria entregar, ela realmente era mais do que 20 minutos. Perfeito. Ana, com tudo isso que você está me dizendo, você teve um ato de coragem. Você entendeu qual era o seu propósito, você entendeu qual medicina você gostaria de realizar, você entendeu que não era uma consulta isolada que você ia entregar o resultado para os seus pacientes, você teve a coragem de iniciar o seu consultório particular. Não é tentador, né? Eu ir para um convênio, atender 20 pacientes, onde o paciente é do convênio, ele não é seu. Ou até mesmo um plantão. Quanto custa, né, o seu sábado à noite? Você teve a clareza do que você não queria. E aí teve um ato de coragem para iniciar essa jornada. Qual foi? O que você mirou, por exemplo? O que fez você dar esse passo? Porque é muito tentador no início a gente começar a fazer o que todo mundo tá fazendo, o efeito manada, é o natural, entendeu? O que foi essa grande virada para você? Mari, eu acho que primeiro, quando a gente fala até da parte pessoal mesmo, a gente tem que se imaginar. Se imaginar onde a gente quer chegar, o resultado que a gente quer entregar, qual é o perfil de paciente. Então, quando eu comecei, eu realmente parei, analisei e falei aonde eu quero estar daqui 5, daqui 10, daqui 20 anos. Então, para mim foi claro, né? Eu quero gerar transformação na vida dos pacientes, eu quero que eles realmente saiam de um programa de acompanhamento, por exemplo, impactados e falando: eu entendi porque a mudança era necessária. E eu consegui mudar. Então, eu acho que foi muito me ver mesmo daqui... A clareza de onde você queria estar daqui 1, 2, 5 anos. Com e certeza, não com o resultado com daquele certeza. momento. Não. E a melhor maneira de prospectar pacientes, novos pacientes, é o resultado que a gente entrega, né? Então, é realmente... A gente tem que ter uma paciência nesse início, mas se eu tenho a clareza do meu propósito... Eu acho que a paciência é o mais difícil de todo o Toda processo. agenda, a gente tem uma frase também que a gente usa muito no clube, que é: toda agenda cheia, ela foi vazia um dia. Teve o nosso primeiro dia. Teve. A Lara, que vai falar sobre conteúdo, tem o dia 1. Todo Sim. mundo começou a fazer. E aí, sim, se eu tenho muita clareza, porque o resultado ele vem da constância, mas poucas pessoas estão dispostas a passar por isso. Também, né? Às vezes a gente tá ali numa zona de conforto muito grande, né? Às vezes no convênio, às vezes nos plantões, e a gente dá um passo atrás e falar assim: não, preciso me reorganizar e realmente colocar aquilo como prioridade. A minha prioridade é o quê? É daqui 10 anos ter um consultório qualificado? Então, a gente vai trabalhar para isso e fazer o que tem que ser feito. Não tem muito segredo. É isso. E uma mentorada que quando ela entrou na mentoria, ela já tinha um consultório muito consolidado, com consultas particulares, uma agenda com volume dos pacientes. Só que ela me disse uma coisa que me marcou muito. Ela falou: Mari, ano que vem eu quero engravidar. E a minha hora, ela não vai mais valer isso. Cada hora que eu estiver no meu consultório, eu tô longe dos meus filhos. Sim. Então, cada um vai encontrar o seu porquê. Então, essa reestruturação do consultório dela para uma entrega não apenas de consulta avulsas, né, uma consulta isolada, o que está motivando ela é ter a clareza. Eu quero engravidar, eu quero. Então, cada um vai ter que encontrar o seu porquê. E Ana, pra gente finalizar, eu ficaria aqui horas falando com você. O que você diria sobre isso? O que você diria para uma médica que tá no início da sua jornada,
com o sonho de construir um consultório particular próspero, que tem sim um conhecimento técnico, que segue em constante evolução, mas o que você diria para essa profissional de o que ela precisaria olhar e habilidades que ela precisaria se desenvolver? Eu acho que, primeiro de tudo, saber comunicar. Eu acho que a comunicação é muito importante, até para nós que somos a nossa marca, mas saber passar isso para o paciente é importante. Mas estar nos lugares certos também é muito importante. O ambiente dita muito como a gente vai estar daqui a 10 anos. Nossa, Então, perfeito isso. eu acredito muito nisso, que o ambiente, ele molda muito até o que a gente pensa, o que a gente faz, o que a gente fala. Então, para mim, mudar o ambiente foi a virada de chave. Perfeito. Eu digo que o ambiente, ele desperta o nosso melhor ou o nosso pior. É verdade. E esse ambiente, ele nos coloca em salas que a faculdade Não. nunca nos Ninguém te colocou, né? prepara para o mercado de trabalho, isso. ninguém te prepara para os Empreender na desafios saúde. que vão surgir, né? Muitas vezes a gente sai da faculdade e fala, ai, tá bom, mas o que tem? É um plantão, é ir pro convênio, é ir, sei lá, Quais são os caminhos? os caminhos. Mas ali no dia a dia é muito difícil a gente caminhar sozinha. Então, eu acredito que o ambiente muda muito o jogo. Eu também acredito. Se eu pudesse, assim, dar um único conselho se coloque nos ambientes que você gostaria ao lado de pessoas que te encorajam, que despertam o seu melhor. Com certeza, Porque muitas vezes a gente tem isso dentro da gente. Eu tenho uma amiga que tava tudo dentro dela. Ela só precisava aflorar isso. Ela já tinha todas as ferramentas. Então, ter esse ambiente com mulheres, com pessoas que estão querendo contribuir para o crescimento uma das outras, é o que a gente fala. Se você está em busca... E querer dividir isso transbordar. também, né? Eu acho que isso é fundamental também. Quando a gente troca ideia, troca Dores. experiência, troca dores, a gente encurta muito o caminho. Isso. Porque às vezes o outro já passou por aquilo que a gente tá passando. Perfeito. Então a gente tem sempre algo que tirar dessas conexões que a gente faz ao longo do caminho. E essa mentalidade do crescimento, né? Quando você tem pessoas que estão com uma mentalidade já expandida, que elas ou já viveram aquilo, ou elas também fazem parte de outros ambientes, essa troca, às vezes eu não tô vendo pela lente, por aquela lente que a gente falou. Então, assim, ela só me colocou uma outra lente. Então, isso, de fato, eu acredito o quanto que também os pacientes valorizam quem a gente está se tornando. Então, essa mudança de mentalidade, de repertório, a gente transborda isso totalmente para o consultório. Sim. É isso. Eu concordo. Ana, que prazer ter você aqui. Obrigada, que você Mari. continue propagando essa medicina Obrigada. de longevidade, de envelhecer saudável. A MEV, eu acredito que todo médico precisaria precisa disso. saber aplicar no seu consultório a MEV, e eu tenho certeza que a realidade, que o que você impacta na vida dos seus pacientes é transformador. Ai, obrigada pelo carinho. Pessoal, beijo. Beijinho. É isso.